Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão, correção do nosso simulado. De antemão já aviso que a prof deu uma pesada na mão aí, foi intencional para vocês revisarem conceitos importantes. A gente não está esperando uma prova fácil, né? E a gente teve um padrão aí bem complexo do ano passado. A gente não está esperando algo fácil, por isso que a Pro deu uma pesadinha aí na mão, tá? Mas eu trouxe aqui as questões. A gente vai passar falando não ponto a ponto, né? Não cada alternativa, mas eu vou pontuar aqui aquilo que eu acho importante de vocês revisarem, tá? E com isso vocês conseguirem ter um estudo aí bem legal com relação a esse simulado para o dia da prova de vocês, tá? Vamos jogar então a primeira questãozinha aqui na tela, tá? Questão 26, tá? Vem comigo. A respeito dos conceitos relacionados à patogênese da doença periodontal, assinale a alternativa correta de acordo com Carranza, tá? Então vamos lá. As prostaglandinas são um grupo de compostos derivados do ácido lipoteicoco. Isso aqui, pessoal, já é aqui, né? Matamos aqui, não é derivado do ácido lipoteicoco, é do ácido araquidônico. Por isso, a nossa, então, alternativa está errada. Um ácido graxo poliinsaturado encontrado na membrana plasmática da maioria das células, tá? Então, por que está errado ali? Por conta não é do ácido lipoteicoco, e sim do ácido araquidônico, tá? Alternativa B. A prostaglandina E2 é produzida por vários tipos de células e de modo mais significativo no periodonto pelos macrófagos e neutrófilos. Aqui, pessoal, o único erro da questão foi que não é pelos neutrófilos, né? Então, de modo mais significativo, as PGE2, né, elas são produzidas por macrófagos e fibroblastos, tá? Por isso a alternativa é incorreta. As citocinas são produzidas somente pelas células inflamatórias infiltradas. Ó, pessoal, sempre que vocês virem a palavra somente, exclusivamente, bastante atenção, tá? Eu coloquei aqui de modo proposital para que vocês comecem a entender que sempre que tem uma palavrinha dessa, vocês têm que ficar um pouco mais atentos, tá? Porque normalmente ali tem alguma pegadinha ali, alguma coisa, tá? Vamos lá então, vamos jogar aqui de novo para a gente ver. As citocinas são produzidas somente pelas células inflamatórias infiltradas? Será, pessoal? Não, né? Então, as citocinas, elas são produzidas por um grande número de tipos celulares, tá bom? Incluindo ali células inflamatórias infiltradas, tá? Neutrófilos, macrófagos e linfócitos. Também as células residentes. Então, quando eu falo aqui que as células residentes não possuem capacidade de produção, tá errado, tá, pessoal? Também é produzido pelas células residentes, tá bom? A alternativa incorreta também. As metaloproteinases da matriz são inibidas pela classe nitroimidazólicos de antibióticos. O metronidazol tem a habilidade de diminuir a produção de metaloproteinase da matriz. Aqui, pessoal, o que foi o erro aqui, tá? Aqui não são os nitroimidazólicos e não é o metronidazol, tá? Qual que é o antibiótico aqui, pessoal? É a tetraciclina, tá? Tetraciclina, que possui essa capacidade de diminuir a produção de metaloproteinase da matriz, tá? Por isso, a alternativa também aqui incorreta, tá bom? Então, na verdade, não tem nada a ver com os nitroimidazólicos, ali o metronidazol, né? Sim, as tetraciclinas, tá certo? Então, a doxiciclina, né, que é o derivado da tetraciclina, possui essa capacidade de diminuir a produção de metaloproteinase da matriz, tá? Vamos para a próxima, né, que é o nosso gabarito, já vou jogar aqui na tela. As metaloproteinases da matriz são secretadas de uma forma latente, inativa e ativadas pela clivagem proteolítica de uma parte da enzima latente. Isso é feito pelas proteases, como catepsina G, produzida pelos neutrófilos. Pessoal, essa é nosso gabarito letra E. Ressalto aqui a importância de estudar essa parte de patogênese que tem sido extremamente abordada em detalhes, tá? A gente teve uma parte bem complexa ali na prova do ano passado, por isso eu trouxe essa questão, tá? Para a gente revisar esses conceitos e não saber só aquele básico, porque não é isso que vai ser cobrado, tá? Não esperem que seja cobrado o básico, tá bom? Vamos para a próxima, então, jogo na tela pra gente, questão 27. A respeito da fase 1 da terapia, ou terapia relacionada à causa, assinale a alternativa correta de acordo com Carranza, tá? Então, o que tem lá? A etapa 1 envolve a remoção do biofilme das placas supra e subgengivais e do cálculo. Pessoal, não é a etapa 1 aqui, tá? Aqui a gente já vai partir
para a etapa 2. Isso está descrito lá no livro do professor Carranza, é interessante saber essas partes, tá? Porque aqui poderia muito bem aquele que está, né, desavisado achar que é a etapa 1, né? Lá da nossa fase 1 da terapia periodontal. E não, tá? Etapa 2. Vamos lá. A cicatrização do epitélio gengival consiste na formação de uma nova inserção do tecido conjuntivo, ao invés de um longo epitélio juncional. Pessoal, aqui é o contrário, tá? É a formação de um epitélio juncional longo, tá? Ao invés de uma nova inserção, tá? Então aqui eu troquei os conceitos para vocês ficarem atentos nisso. Por isso a nossa alternativa B também está incorreta, porque tem essa alternativa, essa troca ali que eu fiz. Então não é esse conceito que está explícito aqui, porque a PRO trocou, tá? Então é uma formação de um novo epitélio juncional longo, ao invés de uma nova inserção de tecido conjuntivo, tá bom? Isso aqui está errado. O epitélio de inserção reaparece em aproximadamente 1 semana após a terapia. As reduções graduais na população de células inflamatórias, no fluxo de fluido gengival e no reparo do tecido conjuntivo resultam em uma diminuição dos sinais clínicos da inflamação, incluindo menos eritema e edema. Certinho, esse é o nosso gabarito, já vou jogar aqui na tela. Letra C tá corretíssima, tá? 2 ou 3 milímetros de retração costumam ser aparentes em consequência do encolhimento tecidual. O que eu tenho? Quando eu faço lá o meu procedimento, né, a minha fase 1 da terapia periodontal, é esperado uma retração do tecido. Só que aqui tá errado, né, pessoal? Não é 2 a 3 milímetros. Isso aqui é 1 a 2 milímetros de retração, que costuma ser esperado, tá? Por isso tá errado. E aqui, as fibras do tecido conjuntivo são rompidas e sofrem lise pelo processo da doença e também por reações inflamatórias, pela reação inflamatória ao tratamento. Esses tecidos necessitam de 2 a 3 semanas para se organizarem e cicatrizarem, com cicatrização completa por volta de 2 meses. Olha só, pessoal, esse tempo aqui não está correto, tá? Eles precisam aqui de 4 semanas ou mais para se organizarem e cicatrizarem, tá? Interessante vocês sempre ficarem atentos a esses tempos, as etapas de cicatrização, o que acontece, né, na cicatrização dos tecidos periodontais, e esses tempos são importantes e pode ser ali uma questão de prova, e a gente tem que entender e saber exatamente o tempo que estão pedindo lá, para não ter esse tipo de confusão, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, letra C, vamos para a próxima questão, jogo na tela aqui pra gente, vamos lá. De acordo com Carranza, assinale a alternativa correta sobre agora a fase 2 da terapia periodontal. Essa parte conceitual, pessoal, tem sido muito cobrada, tá? O que acontece lá na minha fase 1, o que acontece na minha fase 2, né, que é a fase cirúrgica, o que eu preciso saber dessas fases, tem sido bastante cobrado, por isso eu trouxe aqui pra gente revisar, tá? Então vem comigo. Alternativa A, estudos longitudinais mostraram que todos os pacientes devem ser tratados inicialmente com raspagem, alisamento radicular e controle de placa ou biofilme, e que a decisão final sobre a necessidade de cirurgia periodontal deve ser tomada somente depois de uma avaliação completa dos efeitos da terapia da fase 1, né? Certinho esse aqui. A avaliação é feita em 1 mês após a conclusão da terapia após a conclusão da terapia da fase 1. Aqui, pessoal, novamente, tá? Esse aqui não é o tempo ideal que está descrito lá no livro do professor Carranza, tá? Então, a avaliação, ela é feita geralmente não menos, tá? Não menos de 1 a 3 meses, tá? Após ali a minha terapia da fase 1, por isso está errado, tá? Às vezes isso chega até a 9 meses após a conclusão da terapia 1, conforme descrito lá no professor Carranza. Novamente eu coloquei esse tipo de questãozinha para vocês entenderem o tempo ali, o que acontece, fase 1, fase 2 e nas etapas de cicatrização. Fiquem bem atentos a isso, tá? O objetivo primário da cirurgia de acesso periodontal é a redução da bolsa por ressecção de tecidos duros ou moles ou regeneração periodontal. O objetivo secundário é o acesso por instrumentação radicular. Aqui eu troquei também, tá, pessoal? O objetivo primário da cirurgia, da terapia cirúrgica, né, é o acesso por instrumentação radicular. Então aqui, só pra gente corrigir, o objetivo primário é esse aqui.
tá? O acesso por a instrumentação radicular. E aí o meu objetivo secundário vai vir ali a redução da bolsa por ressecção dos tecidos duros e moles ou regeneração periodontal. Então aqui eu troquei, então vamos botar aqui que aqui é o secundário, tá? A pro aqui tá bem pegando vocês aqui, né, pessoal? Eu sei que não é fácil, mas assim, tem que ter em mente que isso é bem comum, assim, essas trocas, tá? Prova da Marinha é basicamente isso. É o rodapé lá do nosso livro, né, das referências, trocas ali de conceitos, tá? Para ver se o aluno tá realmente atento a isso, tá bom? Vamos para a próxima. Em 5 a 10 dias após a cirurgia de gengivectomia, a epitelização da superfície geralmente está completa. Olha só, não é 5 a 10, tá? 5, 14 dias, tá? Essa parte aqui também, pessoal, se vocês conseguirem dar uma olhadinha, é bem interessante, tá? O que acontece na cicatrização dos diferentes tipos de cirurgia, nas cirurgias a retalho, né? Nas cirurgias de gengivectomia, a gente vai ter as fases de cicatrização e os tempos também delas que são bem importantes, tá? Então, se vocês conseguirem, deem uma atenção para isso, tá? 1 a 3 dias após a cirurgia de retalho, né, como eu falei, além de saber da gengivectomia, o que acontece na cicatrização das cirurgias de retalho? O espaço entre o retalho e o dente ou osso é menor. As células epiteliais migram pela borda do retalho, de modo geral, entram em contato com o dente. Certinho, o nosso gabarito aqui é a alternativa D, tá? Se vocês conseguirem, novamente, deem uma olhadinha nisso, tá? Embora as alterações teciduais durante a cicatrização pós-gengivectomia sejam as mesmas em todos os indivíduos, o tempo necessário para a cicatrização completa varia consideravelmente entre sítios e indivíduos. Em pacientes com melanose gengival fisiológica, a pigmentação é semelhante na gengiva pré-cirurgia e na gengiva cicatrizada. O que ele está falando, né? Que nos pacientes que possuem a melanose gengival fisiológica, né, essa pigmentação é semelhante quando a gente faz a cirurgia e quando tem a pré-cirurgia, tá? Mas, na verdade, o que acontece? A pigmentação na gengiva cicatrizada, pessoal, ela vai ser menor, tá? Então, ela não vai ser semelhante. Então, deixa eu jogar aqui na tela pra gente. Na gengiva cicatrizada, a minha pigmentação é menor. Ou seja, após eu fazer a cirurgia, a minha pigmentação nos pacientes que possuem a melanose gengival fisiológica, ela vai ser menor, tá bom? Vamos mais. Próxima questão. Sobre os dentes com envolvimento de furca, assinale a alternativa correta, segundo Carranza. A projeção cervical do esmalte grau 4 estende-se horizontalmente para dentro da furca. Pessoal, olha só. Está descrito lá no livro do professor Carranza, quando ele fala, né, dos defeitos de furca, ele fala que tem a classificação da projeção cervical do esmalte, tá? E ela é variada o quê? Em grau 1, 2 e 3, ela não tem grau 4, tá? Dei uma revisadinha nisso, porque nunca vi cobrarem isso, mas pelo nível da prova, isso aqui não é difícil de aparecer, tá? Lembrando que ela tem nível 1, 2 e 3, tá? E aqui, quando eu falo no grau 4, ele não existe, na verdade aqui é o grau 3, tá? Então, dei uma revisadinha nisso, né? A gente não tem tempo hábil aqui pra gente revisar todos esses conceitos, mas eu coloquei aqui porque eu nunca vi isso em prova, tá? E eu não considero isso aqui muito fácil, tá bom? Assim, não é usual pra gente saber dessa classificação. Vem comigo, então, tá? A projeção cervical do esmalte grau 2 aproxima-se da entrada da furca sem entrar, portanto, Portanto, não há componente horizontal. Certinho, esse é o nosso gabarito, tá? Lembrando que tem esses 3 tipos aqui, o tipo 2 é esse mesmo, tá? Ele aproxima-se da entrada da furca, sem entrar, sem o comprometimento ali horizontal, tá? E aqui, só lembrando que é a 3, tá bom? Para vocês saberem ali do conceito. E a 1, pessoal, a projeção do esmalte, ela vai da junção cemento-esmalte na direção da entrada da furca. Tá? Esse é o envolvimento, então, classe 1. Lembrando que é classe 1, 2 e 3, tá? Vamos para a próxima. A gente já sabe que o nosso gabarito, né? Vamos ver a alternativa C. No envolvimento classe 2, perdão, de Glickman, o osso não está inserido na região do teto da furca. No envolvimento grau 2 inicial, a abertura pode estar preenchida com tecido mole e não ser visível. O clínico pode nem ser capaz de passar uma sonda periodontal. Olha só, pessoal. Esse envolvimento aqui é classe 3 de Glickman, tá? Acho que não ficou muito claro aqui, deixa eu apagar. Ao invés de ser grau 2, é o grau 3, tá?
Lembrando que essa classificação de Glickman é uma nova classificação, não é nova, né? Mas é uma classificação que é utilizada ali também para fazer a avaliação de Furca, tá? Então, deem uma atençãozinha especial, tem a classe 1, 2, 3 e 4 ali para vocês ficarem atentos a isso, tá? Então, aqui não é 2, é 3. Depois que a Furca estiver exposta, os dentes com tronco radiculares longos podem ser mais acessíveis aos procedimentos de manutenção. E os troncos radiculares mais longos também podem facilitar alguns procedimentos cirúrgicos. Na verdade, aqui não é longo, tá, pessoal? Tronco radicular curto, tá? Curto também aqui, tá bom? Então, por isso, essa aqui está incorreta. Tanner e Flechter utiliza uma subclassificação que mensura a provável profundidade vertical a partir do teto da Furca na direção apical. Ó, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Isso está descrito lá no livro do professor Carranza, eu nunca vi em prova também, por isso que eu coloquei, tá? A subclasse B indica 4 a 7 milímetros de profundidade sondável a partir do teto da Furca na direção apical. Então, isso está descrito lá no livro do professor Carranza, rapidamente aqui, se vocês conseguirem fazer uma revisãozinha, mas eu vou jogar aqui pra gente, tá? Ele tem, então, essa subclassificação, tá? E ele vai ter o quê? Grau A, B e C, tá? O A vai ser 1 a 3 milímetros de profundidade sondável. O grau B vai ser 4 a 6 milímetros. E o grau C, 7 ou mais milímetros, tá? Também nunca vi novamente isso aparecer, tá certo, pessoal? Por isso que eu trouxe aqui como forma de revisão também, tá bom? Então, por isso que aqui o nosso gabarito tá errado, porque o grau B, ele vai ser aqui, ó, 4 a 6 milímetros e não 4 a 7, tá? Vamos mais. Próxima questão. Trouxe aqui já pra gente, né, se vocês quiserem printar a tela aí rapidinho. Essa aqui é com relação à projeção de esmalte, tá? Lembra que eu falei? Grau 1, 2 a 3. Printem a tela aí rapidinho, só pra gente revisar, tá bom? Nunca vi isso aqui em prova também, por isso que eu coloquei, tá? Próxima questão. Nova classificação das doenças periodontais, tá? De acordo com o estabelecido no Workshop Internacional para a Classificação das Doenças Periodontais e Periimplantárias de 2017, descrito por Kahn, Fischer e Dias, paciente com perda de inserção clínica de 5 milímetros, perda óssea radiográfica além do terço médio, perda dentária de 4 dentes, Furca classe 3, Furca classe 3. Além disso, o paciente fuma 5 cigarros por dia, além de possuir hemoglobina glicada de 6,5%. Enquadra-se em qual estágio e grau? Pessoal, lembrando que a nova classificação das doenças periodontais, ela aborda, né, a doença periodontal, a periodontite ali conforme os estágios e graus, tá? Eu trouxe uma tabelinha que é extremamente importante de vocês terem em mente, porque com ela, tá? Com ela em mente, vocês conseguem resolver muitas questões que pedem ali os parâmetros clínicos, tá? Então ele me falou aqui, ó, já vou jogar o gabarito aqui pra gente, que é a letra C, e eu trouxe essa tabelinha que vocês têm que ter em mente isso aqui, tá? Então vamos voltar lá na questão. O que ele me pediu aqui, tá? Perda de inserção clínica de 5 milímetros. Eu vou lá na minha tabelinha e eu olho aqui. Perda de inserção clínica, né? Que é ali o nosso parâmetro ali mais confiável ali pra gente fazer a avaliação da doença periodontal. 5 milímetros. Pode ser aqui no estágio 3 ou 4, né? Vamos mais. Qual que ele me fala mais? Perda óssea radiográfica além do terço médio. Além do terço médio ainda pode ser 3 ou 4, o meu estágio, tá? Furca classe 3. Furca classe 3, onde é que ele se encontra aqui? Classe 2 ou 3, né? Então, ali, já me fala ali que é o estágio 3. O que mais que ele me fala? Perdão. Além disso, tá, ok. Perda dentária de 4 dentes. É aqui que vai ser basicamente o nosso diferencial do grau 3 ou 4, tá, pessoal? Eu tô fazendo bem rapidinho aqui, mas tenham essa tabelinha em mente, deixa eu jogar na tela aqui pra gente. Tenham isso em mente, tá? Porque às vezes o diferencial aqui do meu estágio 3 ou 4 vai ser a perda dentária, né? Porque a gente vê ali 5 milímetros de perda de inserção, né? Classe 2 ou 3, isso pode também estar aqui no estágio 4. Perda óssea radiográfica além do terço médio. Eu não tenho ali um parâmetro, se me falarem só isso, para diferenciar um grau 3 ou 4. Mas a questão me colocou o quê? Que eu tenho perda dentária de 4 dentes. Se eu tenho perda dentária de 4 dentes, eu vou me enquadrar aqui no estágio 3, tá bom? Então, já fiz conforme o estágio, né? Já classifiquei. Estágio 3, tá? Então, eu vou voltar lá na minha questão e eu já posso eliminar o que é o resto, né? Eu ficaria aqui só com o meu gabarito letra C.
Só que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer essa avaliação conforme o grau, né? Lembrando que tem alguns parâmetros para a gente fazer a classificação conforme o grau, tá? Mais uma coisa que é bem interessante, que ele acaba até podendo causar uma alteração na classificação conforme o grau, é a hemoglobina glicada, né? E o número de cigarros. Então, deixa eu jogar aqui para vocês minha tabelinha ali conforme grau, tá? O que ele me colocou lá na questão? O que a professora bolou ali pra gente, tá? Eu coloquei que esse paciente, ele fuma 5 cigarros por dia. Então, como é que eu vou diferenciar isso aqui? Pelo número de cigarros e pela hemoglobina glicada. Claro, tem outros parâmetros ali, né? A perda óssea vista no raio-x, tem outros parâmetros que eu posso fazer avaliação de grau, mas ele me deu duas informações. O paciente fumante e o paciente com a hemoglobina glicada de 6,5. Então, se ele está em 6,5, ele vai estar aqui no meu grau B. Condiz com o número de cigarros? 5 cigarros? Sim, condiz com o número de cigarros. Né? Na minha questão ali eram 5, grau B, tá? Tenham isso em mente, pessoal, que eu passei de maneira rápida. Voltem lá na aula da nova classificação, se vocês tiverem dúvidas, que está bem explicadinho, mas não saiam, né? Não vão para a prova sem ter essa tabelinha em mente, tá bom? Então, voltando lá, só para a gente finalizar, nosso gabarito, letra C, tá bom? Vamos mais. Questão 31. De acordo com Kahn e Fischer, a respeito do tratamento dos defeitos infraósseos em periodontia, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá, alternativa A. O tratamento ressectivo de defeitos ósseos periodontais é indicado para tratar defeitos intraósseos estreitos. Aqui eu já vou direto ao ponto, tá, pessoal? Aqui não é estreito, aqui é largo, tá? A gente vai fazer uma maneira um pouquinho mais dinâmica por conta do tempo, mas é largo, tá? São defeitos maior que 25 graus. Tá? E a profundidade aqui também não é profundo, aqui é raso, tá? Menos de 4 milímetros. Por isso aqui tá errado, tá bom? Isso aqui, para corrigir as alterações da topografia óssea, eliminação de toros ou arestas ósseas vestibulares e linguais, assim como lesões de furca incipiente, tá? Fiz uma troca aqui, por isso isso está errado. A hidroxapatita e o tricálcio fosfato são cerâmicas fosfato de cálcio atóxica que apresentam ótima atividade osteoindutora. Aqui já vamos direto ao ponto, tá? Aqui, osteocondutora. Olha os detalhes, tá? Prova da Marinha são detalhes, pessoal. Não tem generalidade, tá? O DGF, fator de crescimento derivado da plaqueta, é um mediador biológico que consiste em polipeptídeos de cadeia dupla com massa molar entre 2.700 e 3.000. Originalmente derivado das 27.000, perdão, tá? 27 e 30.000. Originalmente derivado de plaquetas, mas também detectado em outros tecidos como matriz óssea, macrófagos, fibroblastos, células endoteliais, capilares e neutrófilos. Certinho, nosso gabarito, letra C, tá? Vamos corrigir a D e a E. Fatores de crescimento fibroblásticos são potentes estimuladores de proliferação sementoblástica in vitro. O fator de crescimento fibroblástico 2 estimula células medulares humanas a formar nódulos mineralizados vitro, independência de seus efeitos mitogênicos, tá? Então, o que é aqui, ó? Não é sementoblástica, tá? Osteoblástica. Por isso tá errado, tá? Rapidinho, então, alternativa E. Os haloenxertos, sejam de origem bovina, suína ou equina, também conhecidos como osso mineral natural, consiste em um arcabouço ósseo inerte, de estrutura tridimensional semelhante à matriz óssea mineralizada. Esses materiais não apresentam risco de antigenicidade. O que está errado aqui, pessoal? Quando eu falo de origem bovina, suína ou equina, não é haloenxerto, tá? Eu estou falando de xenoenxerto. E o xenoenxerto, pessoal, eles possuem um risco de antigenicidade, né? Então, eu não posso falar aqui, ó, não, eles apresentam risco de antigenicidade, isso se eu estiver falando ali do meu xenoenxerto, tá? Porque pensa na origem dele, né? Bovina, equina e suína ali, então a gente tem esse risco, sim, de antigenicidade, tá? Por isso essa alternativa está incorreta. Próxima questão, a respeito da inter-relação periodontia e ortodontia, assinale a alternativa correta de acordo com Kahn, Fischer e Dias. Vamos lá. Nas zonas de pressão, o espaço e o suprimento sanguíneo do ligamento periodontal diminuem. E mesmo com forças suaves, a compressão do suprimento sanguíneo produz necrose local do ligamento, trombose e degeneração dos vasos sanguíneos. Certinho. O que é importante a gente sempre lembrar, né, pessoal, quando a gente fala aqui da inter-relação peri-orto, das zonas de pressão e das zonas de tensão, tá? Essa alternativa está correta. Na zona de pressão que eu vou ter o quê? Diminuição do meu espaço do suprimento sanguíneo,
compressão desse suprimento, e aí por isso ele produz a necrose local, que são os movimentos ali envolvidos, a dinâmica envolvida no movimento, né, do elemento dentário, lembrando dessa inter-relação super próxima ali com os tecidos periodontais, tá? Por isso que a gente propicia ali o movimento ortodôntico, tá? Então aqui é interessante vocês não esquecerem, né, não confundirem zona de pressão e zona de tensão, por isso essa questão pra gente revisar, tá? Durante o movimento ortodôntico, forma-se uma área de necrose estéreo limitada a 3 a 4 milímetros de diâmetro. Na verdade, aqui, né, pessoal? Só para a gente ver aqui que o nosso gabarito já é letra A, tá? Aqui não são 3 ou 4 milímetros. 1 a 2 milímetros ali de diâmetro, tá? Nas áreas de pressão, ocorre um aumento do espaço do ligamento periodontal e estiramento das fibras periodontais. Essas fibras precisam ser alongadas para o dente deslocar. Na verdade, é o contrário aqui, né, pessoal? É zona de tensão, tá? Não é zona de pressão, não confundam isso, tá? Nas áreas de pressão, ocorre uma rápida proliferação de fibroblastos no período de 2 a 8 horas após a aplicação de uma força. Na verdade, aqui também, contrário, nas áreas de tensão, ocorre uma rápida proliferação de fibroblastos, e também o que está incorreto aqui, aqui não é 2 a 8, tá? 8 a 40 horas após a aplicação da força, tá? Para a realização do movimento dentário ortodôntico, é necessário que o osso alveolar seja reabsorvido nas zonas de tensão do ligamento periodontal, enquanto o novo osso trabecular é formado na zona de pressão. Novamente aqui, né, na zona de pressão, lembrando, né, que a gente viu ali que é onde tem a diminuição do suprimento ali, como a gente já viu na alternativa A, é na zona de pressão. Então, a gente tem que fazer a reabsorção na zona de pressão e a neoformação ali, né, novo osso sendo formado nas áreas de tensão, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa A. Relembrem esses conceitos, tá bom? Vamos mais, próxima questão. De acordo com Linde, a respeito da anatomia dos tecidos periodontais, assinale a alternativa correta, tá? Vamos falar de anatomia agora, conforme Linde, tá? O tamanho das células no epitélio juncional é, em relação ao volume tecidual, menor do que no epitélio oral. Aqui, pessoal, ele é maior, né? Isso aqui maior do que no epitélio oral, tá? Em relação ao volume de tecido, o espaço intercelular, ele é mais largo no epitélio oral do que no epitélio juncional. Não, pessoal, ele não é mais largo, ele é mais largo aqui no epitélio juncional, tá? Então, de largura, pessoal, bem assim, ó, não é anatomia ali basiquinha que a gente tem que saber, tá? Trouxe uma questãozinha aqui que faz assim, a gente consegue até fazer uma confusão ali se a gente não estiver bem atento, justamente para a gente revisar conceitos ali um pouco mais aprofundados, tá? Então, vamos lá. Então, em relação ao volume do tecido, o espaço intercelular, ele é onde? Ele é mais largo aonde? No epitélio juncional. Então, mais largo no epitélio juncional. O número de desmossomos é maior no epitélio juncional do que no epitélio oral. O número de desmossomos aqui, pessoal, ele é menor no epitélio juncional do que no epitélio oral, tá? Além de fibroblastos mastócitos, e macrófagos, o tecido conjuntivo também contém células inflamatórias de vários tipos, como granulócitos, neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Os granulócitos neutrófilos, caracterizam-se por um núcleo de formato oval ou esférico que contém áreas localizadas de cromatina eletrodensa. Aqui, pessoal, questãozinha bem complexa, tá? Mas, na verdade, qual que é a característica do meu granulófilo neutrófilo aqui? Ele não tem um núcleo de formato oval, tá? Ele vai ter o quê? Um núcleo lobulado. Olha a complexidade, a professora aqui foi bem danada com vocês, tá? Lobulado. E numerosos lisossomos, tá? Vejam a complexidade da questão aqui que eu coloquei, tá, pessoal? A gente está entendendo como que é o núcleo da célula, né, dos granulócitos neutrófilos, tá? Então, assim, é basicamente esse tipo de questão que a gente está começando a esperar ali para a prova da Marinha, tá?
Então, prestem atenção nisso aqui. Não passem reto, disparado ali, quando eles falarem de características das células, falarem algumas características ali específicas ali relacionadas ao assunto de anatomia. Não pulem, tá, pessoal? Coloquei essa questãozinha justamente para vocês entenderem que essa parte não pode ser pulada. É rodapé de livro, a gente tem que saber, tá bom? Então, basicamente aqui ele não tem esse, né, formato oval esférico, que contém áreas localizadas de cromatina eletrodensa. Ele tem um núcleo lobulado e numerosos lisossomos, tá? Então, vamos lá. Por fim, que é o nosso gabarito aqui, que é a letra E, as fibras elásticas do tecido conjuntivo da gengiva e do ligamento periodontal são encontradas apenas em associação com vasos sanguíneos. Já as fibras reticulares ocorrem em grande número no tecido conjuntivo frouxo que circunda os vasos sanguíneos e são encontradas nas interfaces epitélio, tecido conjuntivo e endotélio, tecido conjuntivo. Certinho, então, o nosso gabarito aqui, letra E, questãozinha complexa. Vamos para a próxima, olha só. Um sistema para avaliação das necessidades de tratamento periodontal em grandes grupos populacionais foi desenvolvido por iniciativa da Organização Mundial da Saúde, por Anamo e colaboradores, em 82. A respeito do índice comunitário das necessidades de tratamento periodontal, de acordo com o LIND, tá? Que esse índice está descrito lá, coloque verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo e em seguida a alternativa correta. Esse é um dos índices mais, assim, utilizados, né, pessoal, que a gente tem que saber ele de cabo a rabo. Tem que saber tudo sobre ele, tá? Na Epidemia ele é muito cobrado, e aí eu coloquei aqui para a gente não fazer confusão, coloquei alguns aspectos ali que podem fazer a gente ter dúvidas nessas questões, tá? Então vamos lá. A dentição é dividida em 4 quadrantes, aqui já tá errado, né? 6, tá, pessoal? 6, não é quadrantes, né? Logicamente, é 6 sextantes, tá? Lembrando que é um na região anterior e 2 na posterior em cada arcada, tá? E as condições, aqui vamos continuar. E a necessidade de tratamento em um quadrante é registrada quando 2 ou mais dentes não indicados à extração estão presentes. Isso aqui tá correto, tá? Se apenas um dente permanecer no sextante, ele será incluído no quadrante contíguo, tá? Aqui já dei até o spoiler aqui, tá? Que são sextantes e não ali o quadrante, tá? Então vamos lá. O código 1 é conferido a um sextante sem bolsa, cálculo ou restauração com sobrecontorno, mas no qual ocorre sangramento após sondagem delicada em uma ou várias unidades gengivais. Olha só, pessoal, lembrando que a gente tem, né, o código 1, 2, 3, né, e também o código 0. Ó, esse código aqui, pessoal, ele está correto. Realmente, ele é conferido a um sextante sem bolsa, cálculo ou restaurações com sobrecontorno, mas na qual ocorre sangramento após sondagem delicada de uma ou várias unidades gengivais. Lembrando que ele vai do código 0 até o nosso código 4 ali, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui pra gente não fazer confusão. Próximo, o código 3 é atribuído a um sextante. Ele é atribuído a um sextante caso não haja dentes com bolsas que excedam 3 milímetros. Porém, sejam identificadas nas regiões subgengivais, cálculo dentário e fatores de retenção de placa, tá, pessoal? Esse aqui também está incorreto, tá? Esse não é correspondente ao código 3, tá certo? O código 3 representa um sextante na qual há dentes com bolsa de 4 a 5 milímetros de profundidade. Certinho, tá? Esse aqui tá errado, esse aqui está correto, tá? Os scores da necessidade de tratamento, né, TN, vão de 0 a 6 e são baseados no código e na condição periodontal mais grave da dentição completa. Aqui, pessoal, ele está falso. Os scores vão de 0 a 4, tá? Por isso essa alternativa está incorreta. Tentei colocar algumas pegadinhas que os alunos mais confundem, tá? Para que a gente não tenha dúvidas, tem que saber tudo sobre esse índice, que é um dos índices mais utilizados ali para fazer a avaliação lá na epidemiologia dos tecidos periodontais, tá bom? Muito utilizado em estudos, então tem que saber tudo sobre ele. Nosso gabarito aqui, letra A. Vamos mais. A respeito da formação do biofilme dentário, de acordo com Linde, assinale a alternativa correta. As bactérias frequentemente colonizam esmalte limpo. Vamos direto ao ponto, tá, pessoal? As outras aqui, essa outra alternativa ela tá correta, mas o que está errado aqui, tá? As bactérias raramente vão fazer a colonização do esmalte limpo. Então vejam,
Todo outro conceito está correto, mas eu coloquei esse aqui para vocês não esquecerem. As bactérias, elas raramente vão colonizar ali o esmalte limpo, tá? Não deixem de revisar essa questão da formação ali do biofilme dentário, tá? E todas as etapas que estão envolvidas, cálculo, etc. Vamos mais. O resto do conceito está correto, tá? Nas bactérias gram-negativas, várias famílias de proteínas de superfície atuam como adesinas, incluindo repetições ricas em serina, família de antígeno 1 e 2 e dipilos. Aqui, pessoal, já vamos direto ao ponto. Aqui não é gram-negativa, aqui é gram-positiva, tá? E o que eu coloquei lá, nas bactérias gram-positivas, proteínas ligadoras de matriz extracelular autotransportadoras e pili funcionam como adesinas, ao contrário aqui, né? Nas bactérias gram-negativas. Fiz uma troca, por isso que isso aqui está errado, tá? A microbiota normal das fissuras é relativamente escassa e os micro-organismos existentes, têm um metabolismo sacarolítico e eles são tanto aeróbios quanto anaeróbios facultativos. Correto, então, nosso gabarito aqui é a alternativa C, tá? Vamos corrigir a D aí rapidinho. O suco gengival tem uma microbiota diversa, incluindo muitas espécies anaeróbias, gram-negativas e agora aqui, ó, olha o detalhe. Não é sacarolítica, tá? Proteolítica. O que se deve ao baixo pH nesses locais e ao fornecimento de um conjunto de proteínas e glicoproteínas diferentes pelo fluxo do fluido gengival, tá? Então, por isso que isso aqui é proteolíticas e não sacarolíticas, tá? O micro-organismo fundamental no desenvolvimento da placa do biofilme é o Porphyromonas gingivalis. Ô, pessoal, isso aqui tá lá descrito, né, no livro do Linde, que não é Porphyromonas gingivalis, tá? É o Fusobacterium nucleatum. O resto está certinho, mas o que está errado aqui não é Porphyromonas gingivalis. Isso aqui, o aluno ali mais que não estudou a fundo, ele poderia colocar Porphyromonas gingivalis, porque a gente sabe que ele é um dos micro-organismos ali mais associados, né, PG, à doença periodontal, e por isso eles poderiam colocar aqui como essa alternativa certa e gerar uma dúvida, tá? Então, coloquei ali, troquei conceitos sacarolíticos, gram-positivo e negativo, bastante atenção nisso, nas características da microbiota, para a gente não ter dúvidas com relação a esse assunto, tá? Vamos mais. A respeito das doenças periodontais necrosantes, de acordo com Linde e do professor Kahn, assinale a alternativa correta, tá? Olha só, a cobertura branco-amarelada ou cinza que pode ser observada clinicamente, na microscopia óptica ela aparece como uma rede de fibrina com células epiteliais em degeneração, leucócitos, eritrócitos, bactérias e restos celulares. Certinho, a gente já vai ver que é esse o nosso gabarito da questão. Isso tá descrito lá no livro do professor Linde, certinho, tá? Vamos mais. As amostras microbianas isoladas de lesões de doença periodontal necrosante têm demonstrado uma flora encontrada constantemente e uma variável. A flora constante, olha aqui, consiste em um aglomerado heterogêneo de tipos bacterianos, enquanto a flora variável, né, é composta principalmente por treponemas, celemonas, fusobacterium, bacterióides, melaninógenicos e intermédios. Olha só, que é a nossa agora Prevotella intermédio com a nova nomenclatura. Aqui, pessoal, eu só fiz o quê? A troca, tá? A flora, né, constante, ela vai ser constituída principalmente por treponemas, celemonas, fusobacteriums e bacterióides. Então, aqui eu troquei, tá? Aqui é a constante e aqui é a variável. O que vai variar aqui é essa flora aqui. Normalmente, o que é visto na doença periodontal necrosante é essa flora ali, né, que nem é mais utilizado muito esse nome, mas é uma flora constante composta por esses tipos bacterianos. E aí, quando a gente faz a avaliação, né, os estudos que fazem a avaliação, vão ver que lá a minha flora variável, né, vai constituir nesse aglomerado heterogêneo de tipos celulares, tá bom? Tipos bacterianos, perdão. Então, por isso que isso aqui está errado. Vamos mais. Estudos demonstram que a contagem total de leucócitos é semelhante nos pacientes com gengivite necrosante e no grupo controle. Além disso, os pacientes com gengivite necrosante não apresentam diminuição acentuada da quimiotaxia e da fagocitose dos leucócitos polimorfonucleares quando comparados com indivíduos controles. Na verdade, aqui, ó, não é que não apresentam diminuições, tá? Isso vai ter, esses pacientes com gengivite necrosante vão tem uma diminuição acentuada.
da quimiotaxia e fagocitose dos leucócitos polimorfonucleares, tá? Na classificação de 2018, ali 17 e 18 da EAP, as doenças periodontais necrosantes foram incluídos no grupo outras condições que afetam o periodonto. Lembrando que a gente teve uma série de alterações na classificação, né, na classificação de 2017, ali da EAP 2018, mas, pessoal, as doenças periodontais necrosantes, elas não foram incluídas nesse grupo. Lembrando que a gente não tem mais a periodontite crônica, não tem mais a periodontite agressiva, eles foram incluídos no grupo ali da periodontite, e a gente ainda tem o grupo das doenças periodontais necrosantes, tá? Por isso essa alternativa aqui está errada, tá? Vamos para a próxima. Com relação ao tratamento das doenças periodontais necrosantes, na primeira consulta deve-se tentar realizar uma raspagem tão completa quanto as condições permitirem, certinho? Durante essa fase, a raspagem com curitas manuais é preferível a utilização do ultrassom. Isso está descrito lá no livro do professor Linde, tá, pessoal? O que ele descreve lá pra gente? Esse tratamento ele tem que ser, né, da maneira como possível ali, né, pensando nesse paciente com a doença periodontal necrosante, numa fase aguda, a gente tem que fazer ali o que for viável, né? E ele descreve pra gente que a maneira mais fácil, né, não mais fácil assim, mas ele indica que seja realizado esse primeiro debridamento com o aparelho de ultrassom ao invés das curetas manuais. Então aqui é o contrário, tá? Então, é preferível não, né? Então, o que é preferível aqui, não é com curetas manuais, é o ultrassom, tá? Então, ele é preferível utilizar ultrassom por conta da irrigação, né? Por conta de uma série de características. Então, ele descreve que, nesse primeiro momento, pensando naquele paciente com doença periodontal necrosante, é indicado que faça a utilização do ultrassom, tá bom? Então, nosso gabarito aqui, letra A, fiquem atentos a essas questões ali com relação às doenças periodontais necrosantes, tá? Vamos mais. De acordo com o CAN, e considerando a inter-relação entre a doença periodontal e as condições sistêmicas, assinale a alternativa incorreta. Ó, pessoal, eu não vou bater aqui item por item, tá? Mas eu queria só destacar o que eu coloquei aqui. Essas informações aqui estão descritas lá no livro do professor Sérgio Kahn. E isso aqui, pessoal, ele envolve uma série de mecanismos que relacionam a doença periodontal com várias condições sistêmicas. Eu não quis colocar uma só, justamente para forçarem vocês a entenderem e a verem que a gente tem que fugir um pouco, sair um pouco da caixa e parar de pensar só na inter-relação que é mais utilizada, né, que é a mais cobrada, que é do diabetes. Então eu coloquei outras questões ali, como artrite reumatoide, o HIV, coloquei outras condições ali que a gente tem que entender também, que não são só aquela inter-relação que é a mais, né, acometida ali, né, que é entre o diabetes e a doença periodontal, tá? Pra gente sair um pouquinho da caixa. Eu vou jogar aqui na tela pra gente só corrigir a alternativa D, que é o que tá incorreto, tá? Então eu coloquei lá sobre artrite reumatoide, tá? E o que a minha questão aqui, por que ela tá errada, tá, pessoal? Porque quem tem artrite reumatoide não são, deixa eu jogar na tela pra vocês conseguirem ver melhor. Elas não são quase 3 vezes mais provável. Aqui só que eu troquei 2 vezes mais provável de ter doença periodontal do que aquelas que não desenvolvem a doença, tá bom? Por isso que tem essa associação entre a doença periodontal e a artrite reumatoide. Lembrando que aqui a gente saiu um pouquinho da caixa, coloquei conceitos que não são muito fáceis ali da gente saber, mas assim, estão todos descritos lá no livro do professor Sérgio Kahn. Possibilidade de cobrarem aí o livro do professor Sérgio Kahn é grande também, como a gente viu no ano passado, tá? E ele traz conceitos muito densos, tá? Não é um livro que traz conceitos e, com exceção da parte cirúrgica, não é um livro que traz conceitos muito fáceis, né? Ele é bem aprofundado e por isso ele deve ser cobrado e a gente tem que estudar isso em profundidade, tá? Próxima questão. Os agentes condicionantes provocam a desmineralização da superfície radicular, removendo os near layer, né, que é a lama dentinária, alargando os túbulos dentinários e expondo as fibras colágenas da matriz dentinária. As substâncias utilizadas para essa finalidade são tetraciclina, ácido cítrico e ácido etileno de amino tetracético. A respeito da biomodificação da superfície radicular, de acordo com Kahn, a assinale alternativa é incorreta. Ó, já vamos direto aqui para o nosso gabarito, que é a letra C, tá? O EDTA aqui, pessoal, ele não tem o pH básico, tá? O pH dele é neutro, por isso essa alternativa está incorreta. Prestem atenção nesse item aqui, tá, pessoal, o EDTA, porque ele é super importante, ele é super utilizado, tá? E ele não é o mais prejudicial aqui também, tá? Lembrando disso. Então saibam, além do pH dele ali, ele é super utilizado, tá? E tenham em mente que o EDTA, saibam ali todas as características do
EDTA também, porque ele é super importante, tá? O resto tá correto, tá? O resto são todas as alternativas corretas, por isso o nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Toda essa característica aqui está correta, tá, pessoal? De ser utilizado, não é tão cobrado, eu iria mais nas características realmente das substâncias, tá? Para fazer a biomodificação. Então, eu não, assim, acho que a maneira de utilizar talvez não seja tão cobrado, mas as características de cada substância sim, tá? Então, vamos direto ali, nosso gabarito, letra C, tá? Vamos mais. A respeito das técnicas cirúrgicas básicas para o recobrimento radicular, de acordo com Borghetti, assinale a alternativa correta. O ano passado, pessoal, a gente teve a parte cirúrgica, né, do professor Joly. Esse ano, o livro do professor Joly não entrou o livro do professor Borghetti, tá? Ele cobra, né, acredito, a Pro aqui acredita que vai ser cobrado a parte cirúrgica dele, porque ele é um livro muito voltado para a área cirúrgica, tá? É um livro que tem todas as técnicas cirúrgicas, bem bacana. E pelo edital ali, pelo mais ou menos o que eu vi, eu acredito que vai ser cobrado a parte do Borghetti, a questão de enxerto de epitélio e tecido conjuntivo, tá? Então, essa parte ali, eu acredito que vai ser cobrado, o livro do Borghetti, ele vai abordar isso, tá? Tô apostando nisso, por isso eu trouxe aqui algumas questões para a gente revisar e para a gente avaliar com base no livro do professor Borghetti, que é um livro, novamente falando, bem cirúrgico, tá? Então, vamos lá. Ele quer a alternativa correta a respeito das técnicas cirúrgicas básicas, tá? Um retalho de espessura inferior a 1 milímetro, ó, prestem atenção nisso aqui, 0,8 aqui, tá, pessoal? Não é 1 milímetro, tá? É insuficiente para o recobrimento radicular por um único retalho posicionado coronalmente. Dessa forma, convém acrescentar a ele um enxerto de tecido conjuntivo. O que está errado aqui é só a espessura do tecido ali que eles pedem para a espessura do retalho, tá? Ou seja, se ele tem uma espessura inferior ali a 0,8 e não a 1 milímetro, o que é indicado é que utilizem ali um enxerto de tecido conjuntivo associado, tá? Por isso a alternativa está incorreta, porque aqui é 0,8. Detalhes, tá? Novamente falando, são detalhes que a gente tem que ter em mente, tá? A raspagem sempre se faz necessária previamente ao retalho posicionado coronalmente, mesmo em recessões pouco profundas, decorrentes de uma escovação traumática não tratada. Aqui o detalhe, pessoal, é que se eu tenho um paciente aqui com recessão pouco profunda, né, e principalmente relacionado por uma escovação traumática, eu não necessariamente preciso fazer esse procedimento de raspagem, né, não vou precisar. Porque teoricamente ali é uma recessão pouco profunda e aquilo ali já está, né, teoricamente ali, muito bem higienizado, porque normalmente esse paciente tem um padrão bom de higiene, então aí não se faz necessário essa raspagem ali quando eu estou falando em escovação traumática, tá? Vamos mais. Agrupam-se sob a denominação de retalho semilunar posicionado coronalmente várias técnicas que têm em comum o fato de não efetuar incisões relaxantes verticais e dissecção do retalho em direção apical para mobilizá-lo, certinho, tá? São os retalhos semilunar posicionado coronalmente, tá? Eles não vão ter, então, aquela incisão relaxante ali para fazer, na hora de fazer o retalho, tá? Por isso que eles são os retalhos semilunares ali. Nosso gabarito aqui já é a letra C. Vamos corrigir as outras, tá? O retalho posicionado coronalmente possui uma vantagem, como vantagem, o recobrimento radicular de cerca de 60% a 70%. Aqui ele é mais, pessoal. Segundo lá o livro do professor Borghetti, isso aqui chega a 80% a 90%, por isso que isso está errado, tá? Uma desvantagem apresentada é a limitação da técnica do retalho posicionado coronalmente em uma etapa ser limitada às recessões classe 1 e 2. Aqui ele coloca, pessoal, ele não coloca a classe 2, tá? Ele coloca essa limitação para a classe 1, tá? Considerando ali, com exceção, quando a gente faz essa técnica em 2 etapas, tá? Então, o que está errado aqui é incluir a classe 2, tá bom? Gabarito letra C, rapidamente, vamos para a próxima. Ó, novamente aqui eu vou falar o quê? Da retirada de enxerto, tá? Então, assim, não é muito visto essa parte, né? Mas eu acho que pode ser abordado. Normalmente eles falam mais do retalho, né? Mas a gente está falando aqui na hora da retirada desse enxerto. Quais são as características ali clínicas, né, cirúrgicas, na hora de fazer a retirada desse enxerto, por isso que eu coloquei alguns itens aqui sobre esse assunto nessa questão, tá? Então vem comigo, olha só. A retirada dos enxertos pode ser feita através de diferentes técnicas, e cada uma delas pode ser utilizada de acordo com as indicações do enxerto. De acordo com Borghetti, assinale V ou F nas afirmações abaixo, e em seguida assinale a alternativa correta, tá? Olha só. Na técnica do alçapão, o sítio de retirada é apenas o palato. Vi essa palavrinha, o que eu vou fazer? Lembrar de mim e atenção. Apenas, somente, exclusivamente, atenção, tá?
Na técnica do alçapão, pessoal, para fazer a retirada do enxerto, lembrando que essa técnica é para retirar o enxerto, tá? Ele não é exclusivamente do palato, tá? Então, vamos colocar aqui. Ele pode ser tanto do palato, as cristas edentadas também, lembrando, elas também são possibilidades ali de fazer a retirada do meu enxerto. Então, vamos sair um pouquinho da caixa, lembrar um pouquinho, né? Sair um pouquinho ali do trivial. Sempre que a gente pensa ali na remoção do enxerto, normalmente a gente vai pensar lá no palato, tá? Mas vamos abrir um pouquinho, ela também pode ser retirada de cristas edentadas, tá? Então, nessa técnica específica ali do alçapão, também pode ser feita além do palato nas cristas edentadas, tá? Deixa eu jogar na tela aqui e vamos falar sobre a próxima. Os sítios de retirada do enxerto na técnica das incisões paralelas são o palato e a tuberosidade. Além disso, vamos ter o quê? Palato, por que ele está errado? Palato, tuberosidades e também as cristas edentadas. Saindo aqui pouquinho da caixa também, né, pessoal? Falso aqui também é falso, tá? A espessura do enxerto não deve ser inferior a 2,5 para o recobrimento radicular. 2,5? 1,5, pessoal. 2,5 aqui é um enxerto bem espesso, tá? Então, 1,5 não deve ser inferior a esse número, tá? O tecido adiposo constitui um obstáculo à revascularização e a presença na superfície radicular deve ser evitada nos procedimentos de recobrimento radicular. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente vai fazer a remoção do enxerto, esse enxerto, ele tanto a gente pode fazer a remoção, né, daquele tecido adiposo, que é aquele tecido mais amarelado, quem faz cirurgia, ele sabe, quando a gente vai fazer aquela remoção, a gente remove, às vezes vem um pouco, né, desse tecido gorduroso, e aí que vem aqui, né, o que o livro do professor Borghetti, ele fala? Quando eu vou fazer um enxerto, né, para fazer um recobrimento, que é o meu item 4 aqui, o que é indicado? É que se retire esse tecido adiposo, tá? Então, quando eu vou colocar a minha espessura ali do meu enxerto, ali que não deve ser, por exemplo, que ele colocou ali, inferior a 1,5, eu tenho que entender que eu tenho que remover e já considerar a remoção desse tecido gorduroso ali, adiposo, na espessura desse meu enxerto. Isso quando eu vou fazer um recobrimento radicular, tá? Agora, por isso essa alternativa aqui tá verdadeira, eu já vou colocar aqui e a gente vai ver o que tá contraditório aqui, tá? Que é no último item. Assim como nos procedimentos de recobrimento radicular, no recobrimento de crista, deve-se remover o tecido adiposo do enxerto. O que o livro do professor Borghetti ele coloca? Que quando eu vou fazer um recobrimento radicular, tá? Eu removo esse tecido adiposo. Agora, quando eu vou fazer um recobrimento de crista, tá? Eu não removo esse tecido gorduroso. É isso que ele coloca lá no livro dele. Coloquei esse detalhezinho pra gente saber. Tá? Então, quando eu faço recobrimento radicular, eu considero esse tecido adiposo, né, a remoção desse tecido adiposo na minha espessura do enxerto. Agora, quando eu for fazer um recobrimento de crista, eu posso colocar ali o tecido adiposo, isso segundo o livro lá do professor Borghetti, tá? Então, aqui, nosso gabarito, letra A, esse aqui está falso, porque eu não removo o tecido adiposo quando eu vou fazer um recobrimento de crista. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, evitar as incisões relaxantes verticais ou oblíquas até a mucosa alveolar faz parte da preocupação de conservar o máximo de aporte vascular, suscetível de contrabalancear a não cobertura do enxerto na superfície radicular. A única incisão é a horizontal intrasucular em torno da desnudação e perpendicular às superfícies dos tecidos moles nos espaços interdentários. A descrição acima se refere a qual técnica cirúrgica de acordo com Borghetti. O que eu coloquei aqui? Já vamos para o gabarito. Essa técnica está descrita lá no livro do professor Borghetti e é a técnica de Bruno, tá, pessoal? Temos que saber, tá? Não tem como. Eu acho que a parte do livro do professor Borghetti vai ser a parte cirúrgica que vai ser cobrada, isso é uma aposta da professora, tá? Vamos se atentar às técnicas cirúrgicas, não só, né, a elas, mas, né, como eu coloquei a questão, remoção do enxerto, tá? Essa técnica que está descrita aqui, sem maiores, da gente não se estender aqui, é a técnica de Bruno, tá, pessoal? Então, tem outras técnicas aqui que eu coloquei nas alternativas para a gente saber, mas essa descrição é da técnica de Bruno, nosso gabarito letra B, tá? Vamos mais. A respeito das infecções periimplantares, assinale a alternativa incorreta de acordo com o Linde, tá? Olha só. Então, vamos ver aqui, ó. Já vamos direto para o gabarito, que é a alternativa C. Os outros estão todos
corretos. Eu coloquei ali a incorreta só pra gente, né, para vocês revisarem esses conceitos que são importantes. Vamos corrigir a letra C, que é a que tá errada, tá? Olha só, as características da superfície do implante, dos pilares e dos componentes restauradores, incluindo a composição química e a rugosidade da superfície, influenciam na formação do biofilme. Ok. Porém, a energia livre de superfície, olha esse sinônimo, tá? Ela também é chamada de molhabilidade, tá? Não exerce influência sobre a formação do biofilme. Aqui, pessoal, é errado, tá? A minha energia livre de superfície, que também é chamada de molhabilidade, ela vai sim exercer uma influência sobre a formação do biofilme lá no meu implante, tá? Então, além da gente saber lá o que acontece em dente, a gente tem que saber também todas as características ali da parte dos implantes também, principalmente essa questão do biofilme, da evolução da doença em dente e implante, é interessante a gente saber, tá? E aí, o que ele me fala aqui? O que a banca poderia colocar aqui também? Ela poderia não botar energia livre de superfície. Tem que saber que esse sinônimo ali, que ele descreve lá no livro do professor Linde, também é chamado de molhabilidade. E aqui ele fala que não tem influência, mas na verdade ela vai ter sim uma influência na formação do biofilme, tá? As outras estão corretas, tá certo? Vamos mais. A respeito das lesões inflamatórias gengivais não induzidas por placa, de acordo com Linde, assinale a alternativa correta. Esse capítulo está descrito lá no livro do professor Linde, que são as lesões inflamatórias que não são induzidas por placa, tá? É lá o meu pênfigoide, o herpes simples, né? Que ali ele vai ser a gengivite estomatite herpética primária, tá? Coloquei uma questãozinha dessa ali como uma aposta também, pra gente revisar, fugindo um pouquinho ali das lesões induzidas por placa, tá? Lembrando que isso aqui está lá descrito no livro do professor Linde, na edição de 2018, e ele coloca esse capítulo ali com descrições de patologias que não são, né, induzidas por placa. Vamos lá, vamos corrigir, tá? O HSV é um vírus RNA de alta infectividade. Olha só, ele não é um vírus RNA, tá? DNA de baixa infectividade, tá? Que após penetrar no epitélio da mucosa oral, penetra nas terminações nervosas e por transporte retrógrado através do retículo endoplasmático liso, desloca-se até o gânglio trigeminal, onde pode permanecer em latência por vários anos, tá? Saibam bem, pessoal, essas características da gengivite estomatite herpética primária, né? O herpes simples, vírus ali. Eu coloquei aqui, fugindo um pouquinho ali da parte clínica, só para a gente entender, porque é uma das manifestações ali super comuns, né, que acontecem nos tecidos periodontais, então trouxe ali ele como forma de revisão. Lembrando que ele não é RNA, ele é um DNA o vírus, né, é um DNA de baixa infectividade, tá? Vamos mais. Manifestações gengivais na leucemia incluem tumefação significativa, ulcerações, petequias e eritemas, e são muito mais comuns na forma aguda do que na crônica. Corretíssimo, tá? Lembrando que quando a gente tem uma leucemia de forma aguda, as manifestações vão ser exacerbadas, tá? Algumas vezes as manifestações levam ao diagnóstico de leucemia. 69% dos pacientes com leucemia aguda possuem sinais orais de leucemia detectadas no exame, 33% possuem tumefação gengival. Certinho, tá? Nosso gabarito aqui já é a letra B. Agora vamos aqui dar uma olhadinha, pessoal, para a gente não fazer confusão, que é uma coisa que os alunos fazem muita confusão, que é no pênfigo e no pênfigode. Por isso que eu coloquei aqui, vamos corrigir, tá? Olha só. O pênfigo vulgar é um grupo de distúrbios nas quais os autoanticorpos contra componentes da membrana basal acarretam o deslocamento do epitélio do tecido conjuntivo. Aqui não é o pênfigo, pessoal. Pênfigoide, tá? Não confundam, tá? Ele vai ter autoanticorpos contra os componentes da membrana basal, acarretando o deslocamento do epitélio do tecido conjuntivo, tá? Aqui também não é o pênfigo vulgar, aqui é o pênfigoide. Afeta predominantemente a pele, mas envolvimento da mucosa oral pode ocorrer. E aqui eu coloquei também, o pênfigode é um grupo de doenças autoimunes, caracterizada pela formação de bolhas intraepiteliais na pele ou membrana mucosa. Não é pênfigode, também aqui é o pênfigo vulgar. Troquei aqui, tá? O eritema multiforme é um grupo de distúrbios autoimunes do tecido conjuntivo, nos quais autoanticorpos se formam contra vários constituintes celulares, incluindo núcleo e membrana plasmática, que não é o eritema multiforme. Aqui é o lúpus eritematoso, tá? Gabarito letra B. Vamos mais. A respeito dos conceitos relacionados ao processo de cicatrização periodontal, assinale a alternativa correta de acordo com Linde, que representa o seguinte conceito. Ocorre quando as fibras recém-geradas estão integradas ao novo cemento sobre a porção da raiz que não foi coberta pela doença. Lá no livro do professor Linde, pessoal, a gente tem todos esses conceitos, tá?
no capítulo dele, falando de todos esses conceitos, né, numa tabelinha, tá? De reparo, reinserção. O meu conceito aqui, ele é o conceito de nova inserção, tá? Que é o gabarito letra C, que é justamente isso. Quando as fibras ali recém-geradas estão integradas ao novo cemento. Ó, aqui já daria uma pistinha, né? Só que eu não acho tão simples assim, tá? Então, saibam todos esses conceitos de reparo, reinserção, regeneração, tá? Para não haver confusão. Esse especificamente é o conceito de nova inserção, tá? Vamos lá. Das opções abaixo, qual não corresponde a um parâmetro clínico a ser atingido por meio da terapia periodontal, de acordo com Linde? Então, lá no livro do professor Linde, pessoal, o que ele coloca? Quando ele faz, ele coloca alguns objetivos, né? Ele coloca meio que assim, alguns objetivos, né? Que eles têm que ser, não é que tem que ser, mas eles são buscados ali quando a gente faz a terapia periodontal, tá? Então, por meio da terapia periodontal, ele coloca alguns parâmetros clínicos ali que tem que ser atingidos, e eu coloquei aqui o que não faz parte desse parâmetro clínico, tá? Deixa eu jogar na tela aqui. O que não faz parte ali, tá, pessoal? A média de sangramento à sondagem não é de 15% aqui, é de 25%, tá? Isso tá lá descrito no livro do professor Linde, tá? E é um parâmetro clínico que a gente tem que atingir através da nossa terapia periodontal, tá? Então ele coloca, vai ter a redução na profundidade de sondagem, ausência de dor, satisfação individual, o envolvimento de furca não deve exceder de 2 a 3 milímetros horizontalmente, mas quando eu falo em sangramento à sondagem deve ser menor do que 25%, tá? Isso é a descrição lá no livro do professor Linde como o objetivo a ser atingido ali por meio da terapia periodontal, tá bom? Vamos mais. Das opções abaixo, qual não corresponde a um parâmetro... aqui a letra A, perdão. A respeito dos dentifrícios, assinale a alternativa correta de acordo com Linde e colaboradores. Olha só. Vamos lá. Os abrasivos determinam a consistência do dentifrício e facilitam a remoção da placa dental e das manchas. Ok. A abrasividade mais alta de um dentifrício parece contribuir para aumentar a remoção da placa quando eu utilizo a minha escova dental manual associada a esse dentifrício, tá? O que eles falam aqui, né, pessoal? O livro lá do professor Linde, ele fala o seguinte, ao contrário, tá? A abrasividade maior, ela parece não contribuir para aumentar ali a remoção da placa quando eu vou utilizar uma escova manual. Por isso que isso aqui está incorreto, tá? Não caiam nessa pegadinha. Ele descreve isso lá no livro dele, do professor Linde, tá? Parece não, só vamos colocar aqui, não contribuir para aumentar a remoção da placa, perdão, com a utilização da escova dental manual, tá? Os umectantes previnem a pasta de dente de secar, e entre os mais utilizados estão a sílica e a goma. Aqui não, né, pessoal? Umectante, ó, vamos corrigir? Glicerina e sorbitol. Isso faz muita confusão ali, né? Principalmente com os umectantes ali, os espessantes, isso aqui é motivo de muita confusão, tá? Então, como umectante, glicerina e sorbitol. Parece que os abrasivos presentes nos dentifrícios são os fatores principais no processo de remoção da placa. Aqui, né, pessoal, novamente não, tá? Não é os dentifrícios, e sim o que parece ser. Ó, parece que os abrasivos presentes no dentifrício são os fatores principais no processo de remoção da placa. Não. O que ele fala aqui? Que não são os abrasivos, e sim a escovação mecânica realmente, tá? E não os abrasivos, por isso que isso aqui tá errado, tá? É tendenciosa essa questão, porque os pacientes, os profissionais tendem a achar que o abrasivo realmente ele vai facilitar, ele vai remover, e na verdade não, o livro do professor Linde coloca que é a remoção mecânica mesmo, tá? Então vamos lá. Entre os espessantes, os mais utilizados são a glicerina e o sorbitol. Aqui não, aqui é a sílica e goma. Os abrasivos mais comuns são o carbonato de cálcio, alumínio, fosfato de cálcio e sílica. Certinho aqui, pessoal. Abrasivos, gabarito, letra E, tá bom? A técnica descrita a seguir corresponde a qual técnica cirúrgica de acordo com Linde? Novamente, tá? Técnica cirúrgica. Uma incisão, aqui eu tô falando, pessoal, de retalho, tá? Então ali, a parte de cirurgia plástica periodontal, né, que é uma questão que eu acho que vai ser cobrada mais com relação ao livro do professor Borghetti, eu acho que vai ser, né, mais voltado para as questões de plástica cirúrgica. Quando eu falo aqui de cirurgia retalho, eu apostei aqui no livro do professor Linde pra gente entender aqui
né, os procedimentos ali na hora, aqui não são cirurgias plásticas periodontais, e sim cirurgias a retalho, tá? Qual a técnica descrita? De acordo com o Lind, uma incisão intracircular é feita até a base da bolsa periodontal e toda a gengiva e parte da mucosa alveolar é elevada com retalho mucoperióstico. Incisões liberadoras verticais são feitas para delimitar a área cirúrgica. Após a elevação do retalho, a parte interna desse é curetada para a remoção do epitélio da bolsa e tecido de granulação. As superfícies radiculares são, em sequência, cuidadosamente desbridadas. Quaisquer irregularidades da crista óssea alveolar são corrigidas. Os retalhos, então, são ajustados para permitir tanto uma adaptação ideal aos dentes, quanto uma cobertura apropriada do osso alveolar nas faces vestibulares e linguais e áreas interproximais. Essa descrição aqui, pessoal, é do retalho de Newman. O que eu indicaria aqui para vocês, tá? Para vocês saberem, principalmente aqueles principais, retalho de Wiedemann modificado, retalho de Newman, retalho posicionado coronariamente. São aquelas técnicas cirúrgicas a retalho ali utilizadas que a gente tem que saber, principalmente assim, os detalhes, aonde que a gente vai suturar, se a gente vai suturar no nível ósseo, se vai ser suturado mais apical, mais coronal, então assim, são detalhes que a gente tem que saber. Coloquei uma técnica aqui cirúrgica, tentem revisar as outras, tá? Esse retalho é o retalho de Newman, lembrando que aqui são cirurgias a retalho, que eu coloquei de acordo com o Lind, tá? Próxima questão, finalizando, tá? A respeito do tratamento da mucosite e periimplantite, assinale a alternativa correta de acordo com o Lind, tá? A remoção completa do biofilme com o uso de abordagem mecânica é muito difícil. Desse modo, resultados de estudos pré-clínicos e clínicos demonstram que a resolução da periimplantite não ocorre depois da descontaminação da superfície do implante. Então, aqui é o tratamento cirúrgico ali, né? Não cirúrgico, perdão, da periimplantite. O que eles falam? Que quando eu faço, né? Quando eu faço, depois de uma descontaminação da superfície do implante, quando eu faço essa descontaminação, aqui não é... Ó, eu só tiraria o não, porque a resolução da periimplantite, ela é possível quando eu faço essa descontaminação, tá? O que está errado aqui é a palavrinha não. Quando eu faço essa minha descontaminação da superfície do implante, eu posso sim, né, ter uma resolução desse meu processo de periimplantite, tá bom? Vamos mais. Jogo na tela. Resultados a partir de exames radiológicos demonstram que implantes com tipos diferentes de modificação da superfície, aqueles com a superfície lisa exibem maior ganho ósseo depois da cirurgia. Pessoal, aqui, na verdade, não é, tá? Superfície lisa, tá? O que a gente tem aqui? A partir desses resultados ali dos exames radiológicos, tá? Isso tá correto. Implantes com diferentes tipos de modificação da superfície, aqueles com superfície usinada, ele tem mais ganho ósseo depois da cirurgia. Ou seja, essa minha superfície do implante, ela vai ter sim um resultado ali, né, no meu tratamento pós-cirúrgico ali da periimplantite, tratamento cirúrgico da periimplantite, tá? Ou seja, não é o de superfície lisa, e sim os implantes com superfície rugosa, que vão ter maior ganho ósseo pós-cirurgia, tá? Dados a partir de pesquisas pré-clínicas e clínicas sobre o tratamento da periimplantite revelam que o uso local de agentes antissépticos, jato de ar abrasivo ou laser para a descontaminação da superfície durante o tratamento cirúrgico não melhora os resultados em relação ao debridamento mecânico combinado com a aplicação de soro fisiológico. Certinho, evidência descrita lá no livro do Lind, ali no final do capítulo dele. Isso está correto, o nosso gabarito, letra C, tá? O maior problema inerente à reóssea-integração parece ser mais os tecidos do hospedeiro no local do que a superfície do implante. Aqui é o contrário, tá, pessoal? O maior problema inerente ali à reóssea-integração, né, novamente a óssea-integração, parece ser mais com relação à superfície do implante do que os hospedeiros, né, a resposta ali do meu hospedeiro no local. Então, vamos só colocar aqui, isso aqui está trocado, tá? Então, o maior problema inerente ali à reóssea-integração parece ser mais relacionado à superfície do implante. Lembrando que ali em cima a gente viu que a superfície usinada tem maior ganho ali ósseo depois da cirurgia, tá? E por fim, há fortes evidências de que o antibióticos sistêmicos, antissépticos locais ou procedimentos reconstrutivos, enxertos ósseos, substitutos, membranas, adjuvantes, tenham efeitos benéficos adicionais sobre o desfecho do tratamento da periimplantite. Aqui tá errado, não há evidências, tá?
de que esses antibióticos sistêmicos ali utilizados, antissépticos, enfim, eles tenham efeitos benéficos sobre o desfecho do tratamento da periimplantite. Pessoal, essa questãozinha aqui de tratamento ali da periimplantite, tratamento da mucosite, ele é meio contraditório, né? Assim, não é contraditório, mas ele foge um pouquinho ali quando a gente pensa em antibióticos ali, antissépticos, a gente tende a entender que ele vai melhorar, mas as evidências, né, elas falam ao contrário. Isso é interessante a gente saber e não ser induzida ali ao erro, tá? Vamos finalizando ali, penúltima questão, com relação ao uso de antibióticos, de acordo com Linde, assinale a alternativa que não corresponde a uma característica da ação dos antimicrobianos locais, tá? Lá no livro do professor Linde tem uma tabelinha, pessoal, quando eu falo lá de antibiótico, que ele compara os antibióticos locais com os antibióticos sistêmicos, tá? E aqui que eu coloquei para a gente entender que tem diferenças na ação desses antimicrobianos, tá? Quando eles são utilizados localmente e sistemicamente. E aqui eu quero com uma característica que não corresponde a uma característica de ação dos antimicrobianos locais, tá? Então vamos lá, vamos diretamente aqui para o nosso gabarito, que é a letra C, tá? Quanto ao potencial terapêutico, pessoal, ele pode alcançar melhor micro-organismos amplamente distribuídos? Não, como ele tem essa ação local, né, pessoal? Como ele é uma ação local, ele vai atuar de maneira muito mais efetiva, de maneira local ali, né, nos micro-organismos localmente e não amplamente distribuídos. Aqui já é uma característica do meu antimicrobiano sistêmico, tá? Por isso que esse aqui está errado, nosso gabarito, letra C. Bora para a última questão, então. A respeito da halitose, e de acordo com Sérgio Kahn, assinale a alternativa correta. O disulfeto é o odorivetor responsável por cerca de 90% do odor bucal. Pessoal, o que mais assim está associado ao odor bucal não é o dimetil sulfeto, e sim o sulfeto de hidrogênio, não pode esquecer disso, tá? E a metilmercaptana. Por isso aqui está errado, tá? Limpar o dorso lingual de modo rotineiro com dispositivos que atritam as papilas linguais, como escova dentária ou limpador de língua, pode favorecer a halitose e o crescimento dos periodontopatógenos. Pessoal, isso aqui está correto, tá? O que entende-se ali? Que a gente vai criando ali uma maneira de proteção, digamos assim, porque ele vai criando esse atrito, vai criando mais, né, uma ceratinização ali, isso pode acumular mais resíduo, isso, né, quando a gente tem que entender que é aqueles que atritam as papilas, tá? E por isso, né, esse modo mais exacerbado ali, ele pode causar até favorecer a halitose e o crescimento desses periodontopatógenos por conta desse atrito e dessa modificação que ele causa na superfície, na lingual, tá bom? Vamos lá. A redução do número de bactérias dos gêneros Fusobacterium e Bacteroides não melhora uma odor bucal. Aqui ele melhora, né, pessoal? Então, os estudos dizem que se eu reduzir o número de bactérias, né, dessas espécies, eu vou melhorar o meu odor bucal. Estudos sugerem uma correlação direta entre a doença periodontal e a halitose. Olha só, pessoal, o que está descrito lá no livro do professor Kahn, né, do professor Sérgio Kahn, que quando os estudos são feitos de maneira isolada lá, né, que eles avaliam isoladamente a doença periodontal, ele não há uma correlação direta ali, né, entre a halitose e a doença periodontal avaliada isoladamente, tá? Ele tem ali alterações, mas assim, os estudos demonstram que não há, quando avaliado isoladamente, a inter-relação entre a doença periodontal e a halitose, descrito lá no livro do professor Sérgio Kahn, tá? Ele fala alguns estudos lá, e essa é uma frasinha retirada lá do livro dele, tá? Na escala organoléptica, o código 1 corresponde a um odor perceptível a partir de 15 centímetros. Olha só, esse é o código 2, tá, pessoal? Lá no livro do professor Sérgio Kahn, novamente, ele tem uma escalinha, né? A escala organoléptica ali, e ele tem uma variação, a gente tem que saber qual que é cada um, né? E aqui, quando eu tenho um odor perceptível a partir de 15 centímetros, eu vou ter um código 2 e não um código 1, tá? Essa parte de halitose, retirada lá do livro do professor Sérgio Kahn, o livro do professor Linde, ele não trata, né, de maneira específica, ele é a nova edição da halitose, então ele deve tirar ou do livro do professor Carranza ou do livro do professor Sérgio Kahn, alguma questão desse tipo, tá? Tentei colocar alguns conceitos aqui pra gente correlacionar, tá bom? Pessoal, finalizamos o nosso simulado. Novamente, eu pesei a mão realmente, tá? Para vocês revisarem conceitos importantes. Muitos conceitos relacionados à patogênese ali, pessoal, entendam. Acho que a prova da Marinha está saindo ali, né? Já saiu há um tempinho daqueles
conceitos mais genéricos, ele está aprofundando mesmo, tá? A prova do ano passado não foi uma prova fácil, tá? Por isso que eu pesei a mão, para que vocês treinem ali e vão mais tranquilos para a prova de vocês, tá bom? Desejo a todos uma excelente tarde e até a próxima. Me senti muito acolhida